Beleza, então, moçada. Onde é que a gente parou? Tá? Então, não vou voltar muito para trás, não. A gente começou a falar de trabalho, definimos trabalho, né? Construímos a relaçãozinha caprichada. Do trabalho, a gente chegou na energia cinética. Da energia cinética, a gente chegou no teorema trabalho e energia cinética. O correto seria mais completo, né? Falar trabalho, variação da energia cinética. Né? Porque aqui, ó, a gente tem um delta, né? Isso aqui é a variação, não podemos esquecer nada. Né? E aí, né, fizemos um exemplozinho, né? E aí começamos a falar sobre energias potenciais, que são várias. E aí começamos pela energia potencial gravitacional. Como é que a gente calcula energia potencial? A partir do trabalho da força correspondente, né? Então, a gente começou com um trabalho da força gravitacional. Deixamos uma pedrinha cair e calculamos aqui, né? Equacionamos, né? O trabalho realizado pela força gravitacional, que é a força que arrasta, né? Essa pedrinha, esse corpo, né? De massa M, de uma posição Y1 até uma posição Y2. E aí, fizemos uma definição. Isso é importante, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz desse jeito? Porque quando eu faço desse jeito, né? Eu chego bonitinho, olha só, que trabalho da força gravitacional é igual a menos a variação, né? Esse menos aqui significa que, né? Que é contrário. Menos aqui para a gente é isso, né? Então, isso significa, se o trabalho da força gravitacional ele é positivo, quer dizer que a variação é negativa. E o que é uma variação negativa? Diminui à medida que realiza trabalho, né? Então, à medida que a força gravitacional arrasta o corpo de uma altura para uma outra altura menor, né? O que acontece com a energia potencial gravitacional? Do jeito que a gente definiu ela aqui, ó, ela depende diretamente do que chamei de altura, né? Então, quanto menor a altura, menor a energia potencial gravitacional. Então, durante a queda, o que está acontecendo com a altura? Está diminuindo. O que está acontecendo com a energia potencial gravitacional? Está diminuindo. Né? Então, a variação ela é negativa. Por quê? Porque o final é menor que o inicial. E lembra que o delta é final menos inicial. Certo? Se o inicial é maior do que o final, essa subtração dá um valor negativo. Né? Certo? Então, para poder igualar um positivo com um negativo, eu preciso de ter um sinal de menos na frente. Beleza, e olha só coisa importantíssima. Definido dessa maneira, e aí eu fui lá e resgatei, né? Fui lá, busquei o teorema trabalho, variação da energia cinética, com essa relação que a gente tinha acabado de chegar para a variação da energia potencial. Juntei os dois, igualei. Dos dois lados são trabalho, né? E aí, o que eu fiz? O que eu consegui? Consegui chegar numa nova definição, né? Que vinha a ser, né? Energia mecânica. E quando eu, de novo, defino dessa maneira, o que eu consigo enxergar? Consigo enxergar que essa grandeza que eu acabei de definir aqui, ela era sempre o quê? Constante, né? Então, é aquela história de que a energia mecânica, né? Nessa brincadeira, né? De deixar a pedrinha cair, por exemplo, né? É algo constante. Depois a gente vai melhorar essa história, né? Então, né? Se eu tenho aqui a caneta na minha mão, ela está a uma certa altura, né? Então ela tem energia potencial gravitacional. Quando eu tenho energia cinética? Não, não tem energia cinética, está parado. Quando eu solto, ela cai, começa a cair, né? Ela entra em movimento. Claro, a força gravitacional é responsável por colocar ela em movimento. Lembre que força é que coloca as coisas em movimento de translação. E o torque que faz rodar, né? O torque é quem que é? A força com jeitinho, né? Então, colocou em movimento. Agora, durante a queda, ele tem energia cinética. Vamos supor que nesse ponto aqui da queda, ele tem agora uma certa quantidade de energia cinética. E o que aconteceu com a energia potencial dele? A energia potencial dele diminuiu. Mas a energia mecânica é a soma da potencial, energia potencial, mais a cinética. E ela tem que permanecer constante. Então, a gente pode pensar o seguinte. Ele tem energia potencial? Não tem cinética. À medida que ele vai caindo, o que acontece? O potencial diminui,
mas apareceu cinética, de tal maneira que a soma, a energia mecânica, permaneça constante. Ou seja, da onde que veio a energia cinética dele? Veio da energia potencial. Então, a gente pensa que a força, ela está convertendo, é uma forma de pensar, uma forma de enxergar, tá? Ela está convertendo energia potencial em energia cinética. De que maneira? Realizando trabalho, tá? Essa é uma forma da gente pensar, tá? Vamos colocar assim que o zero da energia potencial seja no chão. Então, ela vai caindo imediatamente antes de chegar no chão, né? Quando ela está a ponto de cair, de bater no chão, né? É um limite imaginável, né? Idealizado, claro, né? Então, ela não tem mais energia potencial gravitacional. E cadê, então, a energia mecânica dela? Foi toda convertida em energia cinética, né? Certo? Então, demos um passo além. Depois a gente vai voltar nessas questões hoje, amarrar tudo. Energia potencial elástica. Aí a gente começou a pegar um sisteminha mais prático da gente trabalhar. Elasticidade tem diferentes coisas na natureza da gente. Desde um tendão que é elástico, né? Um elásticozinho desses de banco, né? Essas gominhas, né? De banco. Um arco e flecha, né? Um arco, ele é elástico, né? Você tira ele da posição de equilíbrio, né? E solta, ele volta para a posição de equilíbrio. E aí pegamos um sisteminha mais simples da gente poder trabalhar, que é o sisteminha massa-mola. O que é isso? Tá aqui, prendo um corpo de massa M numa mola, né? Uma mola, ok? E aí deixa eles paradinhos. Coloquei uma referência, minha posição de equilíbrio, né? É quando ele está parado. O que significa equilíbrio? Que a resultante de forças é igual a zero, certo? Então ele fica parado. Se ele está parado, permanece parado. Ah, Hugo, se ele estivesse em movimento, ia continuar em movimento. Mas no caso, eu estou montando ele lá, estou deixando ele paradinho. Então ele está paradinho, beleza. E aí o que eu faço? Eu fui lá e puxei, esticando a mola. Puxei o bloco, né, um corpo de massa M, esticando a mola, né? Certo? E aí eu fiz o quê? Fiz uma tabelinha aqui, né, de força por quanto eu tiro, o que é o X? É quanto eu tiro da posição de equilíbrio, tanto para cá, né? E aí fiz um gráfico disso. Isso é a experiência, eu disse para vocês. A gente deveria fazer essa experiência, né? Quando a gente faz essa experiência, a gente, claro, sem estragar a mola, porque você pode puxar a mola até um ponto em que ela não volta mais para a posição natural dela, né? Então, sem estragar a mola, né? Você vai puxando e você vai vendo que, né, a mola, desculpe, a força que você precisa, ela vai descrevendo uma reta nesse gráfico. Ou seja, o comportamento ele é linear. Tá? Então, quando ele é linear, quer dizer que ele é diretamente proporcional a essa grandeza física, ou seja, a força é diretamente proporcional ao quanto que você tira da posição de equilíbrio. Eu não gosto de proporcionalidades, então eu vou colocar ali no meio da brincadeira, né? Substituir o sinalzinho de proporcionalidade por igualdade. Então, eu preciso de uma constante de proporcionalidade, que é o K da mola, que a gente chama de constante elástica da mola. É simplesmente uma constante de proporcionalidade, e esse cara aqui é conhecido como lei de Hooke. Então, a mola ela é caracterizada pelo K dela, né? E aí, essa é a minha força, né? Então, eu estico um pouquinho e fico ali. Se eu soltar o corpo, solto ele, a mola puxa ele de volta para o lugar. Então, essa é a força da mola. A mola é sempre contrária. Se eu puxo para a direita, esticando a mola, né, a mola vai me puxar para a esquerda, para voltar para a posição de equilíbrio. Agora, olha só, da mesma maneira, né? Se eu comprimo a mola, aperto ela, agora ela vai me empurrar na direção contrária. Se eu empurro para a minha esquerda, a mola vai me empurrar para a direita. Observe que é o seguinte, a mola quer ficar na posição de equilíbrio. Mas o mais importante, por enquanto, é o quê? Se eu tiro ela da posição de equilíbrio, ou seja, do x igual a zero, aonde eu coloquei minha referência, se eu tiro para a direita, a força é para a esquerda. Se eu tiro para a esquerda, a força é para a direita. Então, a força elástica, ou seja, a força da mola, que está agindo ali também, né? A força da mola, né? O M aqui é de minha força, né? Joia? Por que eu estou usando E? E de elástico, tá? Porque aí depois serve para qualquer elástico que você pensar.
a gominha de cabelo, né? Tem muita mulher aí, né? Você desculpe, né? Porque não estou muito familiarizado, poderia ter dado de exemplo logo no começo. Né? Gominha para prender cabelo, né? O arco, do arco e flecha, né? E esse FM aqui é a minha força, eu que estou tirando. Então, a força elástica ela é sempre contrária à minha força. E a minha força, a gente já derivou ela aqui, ó, né? Ela depende da posição, quanto você tira da posição de equilíbrio. Então, se eu puxo para a direita é positivo. Então, se eu puxei para a direita esticando a mola, X é positivo. E a força elástica que a mola vai fazer sobre o corpo, do lado contrário. Eu estou puxando para a direita, do lado contrário. Se para a direita é positivo, então a força elástica tem que ser negativa. Então, eu preciso de um sinalzinho de menos aqui na frente. Lembre que o menos quer dizer o quê? Contrário. Né? Contrário ao deslocamento. Então, essa é a força elástica. A gente paramos nisso daí. Mas, então, tudo isso daqui é para a gente chegar na energia potencial, né? E a energia potencial é o quê? Né? É o cálculo do trabalho da força elástica. Então, a força elástica, a gente chegou, a força que a mola exerce sobre aquele corpo, quando eu tiro ele da posição de equilíbrio, é menos kx. Vamos colocar assim, né? De uma leitura mais seca. Né? E o trabalho? Trabalho. Como é que calcula o trabalho desse cara? Então, o trabalho, a gente tem que pensar no seguinte. Vou voltar aqui na força gravitacional, tá? Né? Só para mostrar para vocês aqui. Agora que começa a aula. Agora, lembrei vocês já viram videozinhos do Eduardo Bueno? Canal Buenas Ideias no YouTube, sobre história? E vai falando, chega, não, já deu uns 15 minutos de vídeo já, ele fala, então, agora que começa. Então, agora que começa. Então, o cálculo do trabalho. Então, vamos lembrar aqui, ó, na força gravitacional, quero fazer estranho, de vez em quando dá uns pulos. Quero fazer um gráfico da força, pelo movimento, pela posição. Né? No caso da força gravitacional, né, é Y, chamei de Y lá atrás. Né? E aí vamos pensar, como é que fica o gráfico, como é que é a força gravitacional enquanto esse corpinho de massa M aqui está caindo? Enquanto vai variando a altura, como é que fica a força gravitacional? Ela vai mudando também? Não, a força gravitacional continua constante, porque ela Ela é o quê? depende da Desculpa. massa, ela continua constante, porque ela depende da Constante. massa e da aceleração da gravidade. Então, à medida Então que você não puxa a depende da massa, altura, né? ah, Beleza, isso, perfeito. Então, como é que é um gráfico de algo que é constante? Em função da altura. uma É linha algo que reta, não depende, não é isso? sim. Então, como é que é? Então, é algo que é reto, aqui, ó, horizontal. Vai embora. Então, olha só. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar de uma certa altura, né? A força gravitacional. Né? De uma certa posição até uma outra posição qualquer. Né? Então, esse cara aqui é y2, y1. E ele está saindo de uma posição e indo para outra, ou seja, uma altura. Né? Vamos colocar o contrário, né? Porque senão vocês vão confundir. Posição inicial aqui, posição final aqui. Né? Então, quando ele vai da posição 1 para a posição 2, como é que ficou o trabalho dele? Vamos lá de novo, ó. Né? O cálculo do trabalho da força gravitacional. Cadê ele? Tá aqui, ó. Força gravitacional vezes delta Y. Né? Da onde veio isso? Uai, da nossa primeira definição, lá em cima. Ó. Olha lá, que força, trabalho é força vezes o deslocamento. Então, agora sim, só para lembrar, né? Então, agora seria
o trabalho da força gravitacional? É a força vezes o ΔY, o deslocamento, né? Que seria y1 menos y2, em módulo, né? Claro. Então, seria o quê? Esse pedaço do gráfico, esse cara aqui é o meu ΔY, o quanto eu desloquei, e esse pedaço do gráfico aqui é a força. Quando eu faço o produto da força vezes o deslocamento, olhando para o gráfico, o que eu estou calculando? A área desse quadrado. Exatamente. Olha só, então, nesse gráfico da força pelo deslocamento, o que é a área embaixo da curva? Quem que é a curva? A curva é a minha função. Né? Isso aqui é o que eu chamo de, matematicamente falando, essa aqui é a curva que eu fiz, tracei ela, é a função, certo? E olhando aqui, então, né, o trabalho é a área embaixo da curva. Lembra aquelas histórias da gente interpretar o gráfico? Então, num cálculo, um gráfico de força pelo deslocamento, a área embaixo da curva é o trabalho. Legal, legal. Isso é válido para qualquer coisa? É. Para qualquer coisa, não, desculpa. Para qualquer gráfico de força pelo deslocamento que essa força promove? Sim. Né? Então, agora vamos pegar. Qual seria, então, o gráfico da força elástica? Força elástica está aqui, ó. A gente viu que fizemos a experiência imaginária, eu contei para vocês, na verdade, né? Que ela é uma reta, ó. Ela é diferente da força gravitacional. A força gravitacional é constante à medida que o cara cai, o corpo cai, enquanto varia a posição. Agora, a força elástica, não. A força elástica, ela vai aumentando à medida que eu vou me afastando da posição de equilíbrio, né? Certo? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Para a esquerda, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então, ela vai aumentando no sentido negativo, quando eu estou comprimindo. Ou aumentando positivamente, né? Quando eu estou esticando a mão. Então, se isso aqui é verdade, então agora, se eu fizer então agora um gráfico, agora da força elástica, né? Pelo deslocamento ali, o quanto sai da posição de equilíbrio, vai ficar uma reta assim, ó. Né? Vai. E aí, então, qual seria o trabalho da força elástica? Vamos pensar o seguinte, eu estou tirando, vou pegar de modo geral, tá? De uma posição, estou indo até uma outra posição. Né? Vou fazer da mesma maneira. Então, a posição inicial, eu estiquei a mola, posição esticada, mais x2, x maior, solto ele, ele vai puxar para a posição de equilíbrio, que é em zero. Então, esse cara aqui é a minha posição inicial, posição. Vamos fazer um x diferente. Posição inicial, certo? E aí, então, ele está indo nesse movimento. A força elástica está puxando a massa para a posição de equilíbrio. Eu estiquei, soltei e deixei só a força elástica agir ali. Qual seria o trabalho da força elástica? A área embaixo da curva. Então, qual seria, então, o trabalho? É esse cara que está aqui. A gente sabe calcular a área desse cara? Complicado calcular a área desse cara aqui? Não, né? Não é complicado. Só a gente precisa saber o quê? Quanto que vale aqui. E eu vou puxar um pouquinho para cima. Eu preciso pegar esse cara aqui também. Né? Vai. E aí, como é que a gente calcula a área desse cara?
Pode Ah, dividir em duas, né? é, Ou pode fazer o que a gente costuma fazer, né? Soma tem, esse cara, soma esse lado de cá, não é? Vou pegar um azulzinho. Esse cara, pega esse cara que tá aqui, soma os dois e multiplica por esse aqui, não é isso? E divide por dois. 2. É como se a gente pensasse que esse cara aqui é um retângulo. Transforma ele num retângulo, não é isso? Como se fosse esse cara todo aqui. Tá, tem que somar lá para cima, desculpa. Desenhei errado. Né? Tem que somar um pedacinho aqui para cima. Soma ele. E aí calcula, né? Soma as duas áreas agora. Divide por 2. Como se fosse um retângulo, né? Então, quanto que vale esse pedaço daqui para cá? Ué, é a força elástica, não é isso? A força elástica em módulo, né? É Kx, né? Então, quanto que vale essa força aqui? KX2. Kx2, exatamente. Então, aqui é Kx2. E aqui, então, naturalmente, é Kx1. Então, esse cara aqui, daqui para cá, então, vamos lá, calcula da área. Então, seria Kx2 mais, vamos, desculpe, fechei, mais outro pedaço, que é Kx1, vezes, quem que é esse camarada que está aqui? É x2 menos ΔX. Seria x2 menos x1. Tudo isso aí dividido por 2. Isso aqui é o trabalho da força elástica. Ah, complicado? Não, vamos fazer, abrir um pouquinho, né? É cálculo de área, gente, né? Então, vamos fazer a distributiva aqui. Kx2 vezes x2, então vai dar K é o K da mola, né? Cuidado que não é o K da energia cinética. Kx2, vamos marcar. Então, primeiro Kx2 com esse x2 aqui. Kx2 ao quadrado. Agora, Kx1 com esse Kx1 aqui. Kx1 ao quadrado, só que tem um sinal de menos. Então, é menos Kx1 ao quadrado. Agora, os termos cruzados. Agora, observe o seguinte, ó, os termos cruzados, você vai ter Kx2 vezes x1. Então, dá Kx2, x1. Com sinal de menos, menos Kx2, x1. Agora, esse camarada em verde com o amarelinho. Kx1, x2. Ué, porque agora é mais. Kx2, x1 de novo. Menos Kx2, x1 mais Kx2, x1. Cancela. Tudo isso daí dividido por 2. Esse é o trabalho. Então, como é que fica o trabalho da força elástica? K x2 ao quadrado menos K x1 ao quadrado dividido por 2 dividido por 2. Certo? Então, olha só, a gente está em que momento agora aqui? Um momento em que a gente está aqui, ó, trabalho da força gravitacional, né? Chegamos aqui, então agora tem que estar pronto para poder fazer uma definição, tá?
não é P. Energia potencial elástica. Vou chamar de K, x ao quadrado, sobre 2. Então aqui vai aparecer algo, olha só, com cuidado, tá? Daqui a pouco eu vou falar disso. Tá faltando um sinal de menos aqui. Final. E algo início. Tá aqui. Tá aqui, ó. Parecidíssimo, olha lá. Aqui também a gente conseguiu fazer, né? Algo final. Início, né? E final. Só que tá faltando um sinalzinho de menos aqui. Por quê? Tá faltando um sinalzinho de menos. Já chega lá. Então, se eu faço isso, né? Se eu faço isso aqui, então, vou chamar esse cara aqui de energia potencial elástica, tá? Se eu faço isso, trabalho da força elástica, eu vou fazer só uma correção. Eu gosto de fazer assim, vou mostrando, raciocinando, depois a gente corrige, tá? Seria, então, potencial elástica final menos inicial. Beleza? O que que eu fiz de diferente aqui? Eu coloquei esse camarada aqui na gravitacional, ó, posição inicial y1, final menor y2. Aqui eu inverti só para a gente não se perder na brincadeira, certo? Posição x2 maior do que x1. Mas fui rapidão aqui, mas o que eu deveria fazer? Essa é a posição inicial e essa é a posição final. O que que muda em tudo que eu falei? Estou invertendo x2 com x1. Quando a gente inverte, coloca um sinal de menos. Vai aparecer um sinalzinho de menos aqui. Vai aparecer um sinalzinho de menos aqui. Vai aparecer um sinalzinho de menos aqui. E quem então agora está ali dentro do parênteses? Quem que é o 2? O 2 é o final. E o 1 é o inicial. Já tá, né? Então, quem que está ali dentro do parênteses? Quando a gente tem final e inicial, menos a variação da energia potencial e elástica. Ô, Hugo, Sim. me perdi um pouco. Por que que inverteu? Você explica de novo, por favor? Não, olha só. É que tem experiência minha já, o pessoal fica meio confuso quando a gente coloca, olha só, posição inicial 1, diferente do que eu estou falando lá da cinemática, certo? Qual que é a nossa
jeitinho que aparece nos livros e tal, tudo mais, professor lá dos outros cursos, das outras disciplinas fala. X2 final, X1 inicial. Aqui eu fiz correndo porque, olha só, a posição inicial ela é maior do que a posição... Eu estou mais alto, e posição inicial, Y1. Posição final, menor, certo? Estou deixando cair, certo? Então, agora, o que eu estou fazendo? Estou esticando a mola. Então, a posição inicial, ela é maior do que a posição final. Então, quando eu estou aqui mais afastado aqui, o equilíbrio da posição de que ele está paradinho. Então, eu estiquei ele. Então, esse camarada que está aqui, seguindo a nossa convenção, ele é quem? A posição inicial é sempre o quê? X1. Eu tinha invertido isso para quê? Para a gente conseguir imaginar o que está acontecendo direitinho e não se confundir com os índices. Ah, entendi. Obrigada. Joia? E aqui, quem que é a final? X2. Então, eu coloquei X1 do lado esquerdo, X2 do lado direito, fiz as continhas. Mas só que eu lembrei agora, nossa convenção é qual? X inicial, 1. Final, 2. Então, só troquei os índices. Quando eu troco os índices, o que acontece? Inverte, não inverte? Então, para inverter, eu preciso de colocar um sinalzinho de menos. E aí, olha só, o que eu consigo? Né? Já, nossa, 9h40 já. Então, o que eu consigo? Cheguei aqui, ó. Que o trabalho da gravitacional é igual a menos a variação da potencial gravitacional. Olha que elegante, eu consegui. Quando eu defini, por isso que eu fiz, olha só. Quando eu defini esse camarada aqui como energia potencial elástica, eu consegui escrever o trabalho dessa força, que não tem nada a ver com a gravitacional. É uma força elástica. Massa mola, uma massa pesa numa mola. Eu consegui escrever o trabalho dela igual à variação de uma energia correspondente a ela. Igual eu fiz para gravitacional. Tá ficando tudo igualzinho. Ah, então só muda o índice. Só. Olha que bom. Esse é o que eu costumo dizer. Ah, o intelecto humano, ele é, né, coisa fina, né? O que os caras fizeram? Claro que a evolução natural das ideias, ela é que nem a evolução natural dos seres vivos. Mutações aleatórias, certo? As coisas que são boas para quem? Para o indivíduo, né? Para a espécie, fica. As que são ruins, a natureza se encarrega de deletar, não é isso? Então, as ideias vão surgindo, historicamente é assim, as ideias vão surgindo. Quais são as ideias que chegaram até nós hoje? São as ideias úteis, as ideias práticas, ideias que são mais adaptadas, né? E olha só, os caras foram fazendo, né? As ideias elas foram evoluindo, né? E ficou aquele conjunto de ideias que são mais elegantes, mais bonitas, né? Mais úteis, mais práticas. Por exemplo, o que seria para mais prático para um mecânico de automóveis, o cara que tem uma oficina? Ele ter lá, né? A gente tem zilhões de tamanhos diferentes de parafusos. Vamos pensar num parafuso sextavado, né? Então, o que é mais útil para ele? Ele ter lá uma mala de ferramenta com zilhões de chave de boca para ele abrir? Ou é mais útil para ele ter uma chave inglesa, que é aquela que você consegue controlar o tamanho da boca? Então, ele pode ter uma mala com zilhões de chaves de boca, cada uma com um tamanho diferente, ou ele pode ter uma única só, que ele ajusta o tamanho. O que é mais prático? O que é mais útil para ele? Ninguém vai responder? Uma. Uma só, né? Então, as ideias, o que ficou? As ideias, na física, as ideias, tá? Né? Elas são o quê? Chave de boca inglesa, que a gente ajusta para diferentes coisas. A ideia é a mesma, mas elas servem para diferentes coisas. A chave inglesa, ela é a mesma, mas ela se ajusta para diferentes tamanhos de parafuso.
que nós estamos fazendo aqui é o quê? É uma ideia, uma forma que serve ou para a força gravitacional, ou para a força elástica, ou para a força elétrica, né? E assim, né, as ideias... Então, eu costumo brincar que físico é muito pouco criativo. A ideia é uma só. A ideia é uma só. Que serve para diferentes coisas. Olha só como é inteligente. Então, claro que, não, o cara foi fazendo isso e foi ficando desse jeito. Não, teve várias ideias. E o que a galera fez? Peraí, isso aqui é mais útil, vai ficar. E essas outras também servem, mas isso aqui é mais útil. E aí, com o passar do tempo, a gente costuma usar o quê? O que é mais prático, o que é mais útil. E aí, as outras coisas que apareceram nas outras ideias foram ficando esquecidas. Seleção natural das ideias. Tá? E aí, quando a gente pega o livro texto, hoje o livro, né? E vai abrir, parece que tá tudo bonitinho, né? Nossa, o cara foi construindo um negócio, o cara foi bonito, ficando tudo chique desse jeito. Não, o negócio é que nem a evolução nossa. Esse professor de física é bom, hein? Tem tudo de biologia, hein? Não é uma ideia... Vocês não entendem melhor pensando assim? Não faz sentido para vocês quando eu penso? Sim, professor, bem mais. Não faz mais ideia? Faz mais sentido? Pelo menos eu estou tentando. Faz sim. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma forma de construir as coisas de tal maneira que vão ficar o quê? Universais, vão servir para qualquer coisa, tá? Então, olha só, se eu estou fazendo isso daqui, qual que seria o próximo passo? Estou repetindo, hein? Aqui, quando eu fiz para potencial gravitacional, quando chegou nesse momento, eu fechei aqui, ó, trabalho da força gravitacional é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Eu peguei e juntei com o teorema trabalho, variação da energia cinética. Juntei com esse cara aqui. Né? Eu posso fazer a mesma coisa. Olha lá, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer isso, ó. Até vou fazer isso, ó. Olha, tão preguiçoso que eu tô hoje. Vocês verem que é a mesma coisa. Só que você vai fazer o quê, Hugo? Não é. Agora, simplesmente, o que eu vou fazer? Olha que preguiçoso. Por quê? Porque é isso mesmo. Não é nada de preguiça, não. Só índice. Juntando. Então, agora, variação da energia cinética. Igual, por isso que eu coloco esse K assim, ó. Né? Porque imagina eu aqui. Já mal estou conseguindo escrever. Isso é energia cinética. E ficar escrevendo K diferente toda hora. Elástica da mola, né? Então, variação da energia cinética tem que ser igual a menos a variação da potencial elástica. Vamos abrir. Final menos inicial. Igual a menos. Aí agora, como tem um menos na frente, inverte. Inicial. Final, né? Junta agora, vamos separar tudo que é inicial de um lado, final do outro, né? Eu troquei aqui. Então agora vai ficar K2 com esse UE2 que vem do lado de lá negativo, vai para o lado de cá, positivo. O positivo já está aqui, para a energia potencial inicial. Energia cinética inicial está negativa do lado esquerdo, vai para o lado direito positivo. Igual. Definição. O que é? O que eu já tinha definido antes? O que é? Cinética mais energia potencial. Energia mecânica. Energia mecânica. Você não... Olha aqui, cara, mas olha só que pegadinha, cara. Você colocou aqui, quando você fez a definição, você estava falando de gravitacional, mas você não colocou o G aqui. Por que, Hugo? Você não fez isso? Ninguém me perguntou.
Professor, você não está esquecendo do G ali? Não. Por quê? Porque isso aqui serve para qualquer energia potencial, seja gravitacional, elástica, elétrica e blá, 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 blá. Né? Então, já está definido. Mas esse cara que está aqui é energia mecânica. Vou colocar a cor certinho. Que isso? O que foi isso? Né? Então, esse aqui é energia mecânica inicial. Esse aqui é energia mecânica final. O que a gente chegou? Que energia mecânica é constante. Legal, cara. Você tá construindo tudo direitinho, né? Mesma coisa. Beleza? Agora, vou passar para uma outra força. Essa outra força eu só vou jogar ela, porque a gente vai trabalhar ela mais adiante, tá? Na parte de eletricidade. Mas esse aqui é um momento legal de colocar ela aqui, porque a gente vai falar de energia química, né? ATP, ADP, né? Trifosfato, aquelas coisadas todas que são químicas, né? A gente tira energia de uma ligação química. E aí, de onde que vem a energia da ligação química? De uma energia elétrica, né? É uma energia potencial elétrica. Tá? Então, por isso que eu vou colocar ela aqui agora, porque ela é o conjunto básico de forças. Eu vou falar assim, forças conservativas. Por que são conservativas? Porque quando a gente só tem as forças conservativas, a energia mecânica ela é conservada, ou seja, ela é constante. Força gravitacional deu certo. A energia mecânica é constante quando a gente só tem a força gravitacional. Quando a força é elástica, opa, acabamos de fazer. A energia mecânica é conservada, tá? Então ela continua sendo constante. A força elétrica, a gente vai ver aqui que quando a gente considera só a força elétrica, a energia mecânica é conservada, ou seja, ela é constante. Então elas são forças conservativas, tá? Atrito é conservativo? Não. Vou mostrar para vocês que a força de atrito, resistência do ar, qualquer outra força, faz com que a energia mecânica varie. Então, elas seriam, assim, atrito. Não é conservativa, seria dissipativa. Então, vamos falar agora só da elétrica, meio jogado, tá? E eu vou energia potencial elástica, agora a elétrica. Como é que você vai... Você já usou o E para elástica? O que você vai usar para elétrica? Vou usar Q de carga. Tá? Só para... Como é que... Que de carga, cara. Carga é com C, né? Ai, como é que... Não sou eu que inventei esse trem, cara. Né? Normalmente, carga elétrica é o quê? Q1, Q2, não é isso? Mas se você ficar incomodado, a gente pode trocar por C. É só nome, né? C. Aí serve também para energia potencial coulombiana. Olha só, lembrei agora, inventei isso agora. É tudo nome. Nome a gente não pode pegar, né? C de Coulomb, que é a força de Coulomb. Ou, se você preferir, então, como eu queria a princípio, carga elétrica. Tá? Só para distinguir do E do elástico, tá?
Tá, se eu tenho, então, olha aqui, ó, duas cargas separadas no espaço, né? Ah, olha só, uma carga Q1, uma carga Q2. Vamos admitir que a carga Q1 seja positiva e a carga Q2 seja negativa, né? Então, é positiva, negativa, e elas estão separadas aqui por uma distância. Vou chamar essa distância aqui de R, tá bom? Pode? Chama de R? Beleza, né? Então, a experiência diz pra gente que elas, pelo fato de terem cargas opostas, elas vão se atrair, né? A força, a carga 2 vai exercer uma força sobre a carga 1, então a de 2 sobre 1, e a carga 1, à esquerda, positiva, vai exercer uma força sobre esse camarada aqui. A força, elas são contrárias, elas são o quê? Um par ação e reação. A carga 1 puxa a carga 2, reação, ação, desculpe. A reação, carga 2 puxa a carga 1. Né? Então, elas são par ação e reação. Né? F de 1, 2 é igual a menos F 2, 1. Para lembrar que o menos é o contrário, né? De um vetorzinho. Então, elas são par ação reação. Lá da terceira lei de Newton. E que força é essa? Força de Coulomb. Né? É a força elétrica. A força de Coulomb, eu estou usando C agora, né? Troquei. Então, ela é, a gente observa que, né? Ela é proporcional, na experiência, ao produto entre as cargas. O Coulomb fez isso. Tá? Diz a lenda que, na verdade, ele deu um chute, copiando a força gravitacional do Newton. Já vou falar a respeito disso. Então, diz aí as más línguas, né? As línguas maledicentes, diz que o Coulomb, na verdade, ele deu um chute, fez experiência nada. Então, mas assim, diz aí, né? Vamos supor, a história oficial é de que ele realmente fez a experiência. Então, é igual ao produto, é proporcional ao produto das cargas. Então, quanto maior a carga, maior é a força de atração ou de repulsão. Estou dando exemplo só de atração. E aí ele diz também que quanto mais afastado, quanto maior o R, menor é a força. Então, é inversamente proporcional à distância. Só que ele observa que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tem essa dependência. Pô, é complicado isso aí, né? Por que é assim, Hugo? Porque você faz a experiência. E a experiência dá esse resultado, é a natureza. Se você não gostou, tem que reclamar para Deus. Como é que a gente junta os dois? Né? Então, se ele é diretamente proporcional ao produto das cargas, Q1, Q2, e inversamente proporcional, então é dividido por R ao quadrado. Eu não gosto de proporcionalidade. Quero substituir por um sinal de igualdade. Vou precisar de uma constante de proporcionalidade. Está aí a força de Coulomb. Beleza? O K0 é uma constante de proporcionalidade ali, né? Puxar para cima aqui só para né? O K0, vocês vão encontrar o zero ali, o K da mola. Olha só quantas K, né, tá aparecendo aí. É porque tem muita coisa, tem pouca letra. Então, repete. Aí, K0, o zero significa simplesmente que ele é assim, ele vale para quando a gente está no vácuo ou no ar.
Se a gente, por exemplo, está fazendo essas duas cargas, ela está, por exemplo, numa solução, pessoal da química, né? Numa solução eletrolítica ali, em água, né? Aí muda essa constante de proporcionalidade. Lembra que eu falei para vocês que a constante de proporcionalidade, ela depende principalmente, aliás, de vários fatores. De fatores geométricos e do meio em que você está. Nesse caso particular, não depende de fatores geométricos, depende só do meio em que você está. O caso era do vácuo, e em alguns livros ele é escrito assim, ó, questão histórica, tá? Não é para... Talvez vocês lá no ensino médio já tenham visto. 4π epsilon zero. Ele é igual a isso, né? Então, às vezes aparece, força de Coulomb é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, Q1, Q2 dividido por R ao quadrado. Né? E o epsilon zero é a permissividade elétrica. Permissividade. Olha que palavra feia. Do vácuo. Se for da água, aí deixa de ser epsilon zero, vai virar o epsilon da água. Né? Como é que a gente sabe constante de proporcionalidade? A gente vai lá e mede a proporcionalidade e vê que constante que é. Tá? O K0, né? Aí tem que substituir os valores da tabela lá, mas não importa, agora eu não quero perder tempo com relação a isso, não. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte. Seguinte experiência. Está aqui a carga Q1, que é positiva. Eu vou colocar a minha referência nela. Então, o meu zero, minha posição zero, é a carga 1. Minha referência é a carga 1. Então, vou deixar isso cá. E aí, eu vou pegar a carga 2, que é negativa, vou colocá-la numa outra posição, como está aqui. Pretinho. Então, olha só, quando a gente tem carga positiva e negativa, vamos pensar assim, quando a gente solta as duas, elas se atraem, não é isso? A carga positiva atrai a negativa e a negativa atrai a positiva, certo? Então, quando você solta, olha o filminho passando na cabeça, você solta as duas vão se atraindo, olha só, as duas vão se movimentando até que encostam uma na outra, certo? Agora, quando eu coloco a referência numa, então eu estou acompanhando, é como se eu tivesse montado em cima da cadeira, fosse a carga 1, e a carga 2 está lá na frente. Então, agora, a hora que solta as duas cargas, o que eu vejo? Eu vejo a carga se movimentar com relação a mim? Não. Eu estou indo, estou andando, mas eu estou vendo que eu estou andando em relação aos móveis, às paredes, né, a porta. Tá? Mas não tem mais nada. Só eu e a carga e eu estou junto com a carga. Então, a carga não está andando junto comigo. Então, parece que eu estou parado. E eu vejo a carga negativa se aproximar. Certo? Então, nessa situação que eu estou colocando aqui, né, eu vou ver a carga... Vamos colocar uma outra coisa, né? A carga 2, né, se movimentar, sendo arrastada, né? Sendo arrastada na minha frente até mim. Até que ela vai chegar e vai encostar em mim. Né? Mudei de referência. Então, o que vai acontecer? Então, ela vai sair de uma posição. Chamei esse cara aqui, vamos chamar esse cara aqui de X. Né? X não, desculpe, chamei de R, né? R, né? Então, de uma posição... Ó, eu não vou colocar agora aqui os índices para não... Né? Vou fazer direitinho. Então, olha, cuidado. Isso aqui é a posição inicial e ela vai sendo arrastada até uma posição final aqui. Tá? Então, ela está vindo da direita para a esquerda. Então, a carga 2 está sendo arrastada, está sendo puxada da posição inicial R1 até a posição final R2. Certo? Quem que está arrastando ela? Quem que está puxando a carga 2, que é negativa? A carga 1. Que força ela está usando? Força de Coulomb, a força elétrica. Essa é uma que a gente acabou de escrever aqui. Tem força e tem deslocamento. Tem o quê? Trabalho. Está sendo realizado trabalho. Né? Quem que está realizando trabalho? A carga positiva está realizando trabalho sobre a carga negativa. A carga 2
que é negativa, está parada. Soltei ela. Ela começa a se movimentar. Olha, se ela está se movimentando, ela passa a ter energia cinética. Da onde que veio a energia cinética? Da potencial elétrica. Igualzinho. De novo, a mesma ideia. Né? Só que eu quero fazer aqui agora o seguinte, né? Qual seria, então, o trabalho da força elétrica? Que é a de Coulomb. Uai, é o trabalho, né? A força 1, 2, né? Sobre a carga positiva, vezes o quanto ela está deslocando. Meu delta R aqui. Seria esse cara aqui. Só que aqui tem um probleminha, olha só. Não é que é um probleminha. Aqui a força elástica, ela varia de acordo com a posição. E a força de Coulomb também varia de acordo com a posição. A força de Coulomb, ela depende do R, ó. Só que aqui não é bonitinho como era na força elástica. A força elástica era o quê? Uma reta. E esse cara aqui? Continua a mesma ideia. Então vamos fazer o gráfico? Seguinte. Esse é o R. Como é que é o gráfico desse cara? Em função do R. Então eu vou pensar qual que é a função 1 sobre R ao quadrado. Quando R é muito grande, 1 sobre R ao quadrado, então R é grande. R ao quadrado vai ser maior ainda. 1 sobre algo muito grande é praticamente o quê? Quando R, por exemplo, for para infinito. 1 dividido por infinito. Zero, né? Então, quando R é muito grande, ele vai a zero. Então, ele vai vir lá da frente, lá para o R muito grandão, ele vem pequenininho. À medida que o R vai diminuindo, o que acontece? A força vai crescendo. Quando o R agora é muito pequenininho, ou seja, estou aqui, ó. Né? Então, eu estou vindo aqui, ó. Estava vindo aqui, ó, pequenininho. Né? E agora, quando o R é pequeno, 1 sobre alguma coisa pequena, 1 pequeno ao quadrado, menor ainda. 1 sobre alguma coisa pequeniníssima é muito grande. Certo? Então, quando ele está muito pequenininho, a força vai ficar gigantesca. Então, esses são os dois limites. Qual que é a cara da força? Mais ou menos assim. Quando R vai para infinito, a força é zero. Quando R vai a zero, a força é infinita. Agora tem que fazer a continha disso aqui, ó. Né? Como é que eu coloquei aqui? Então, eu estou vindo de uma posição e estou indo até uma outra posição. Ó, não inverti dessa vez, né? Então, agora aqui a posição inicial, posição final. Gente, qual é o trabalho da força elétrica quando ela arrasta a carga negativa? O que está acontecendo aqui? É o quê? Quando eu tenho força pelo deslocamento, o que é o trabalho? A área debaixo da A curva. área embaixo da curva. Simples, é a mesma coisa, gente. Estou tentando ser o menos original possível. Trabalho está aqui. E aí? Como é que eu calculo essa área embaixo da curva aí agora? Lascou, hein? Pô, velho, só sei calcular círculo quando é redondinho. Agora, 1 sobre R ao quadrado,
né? Que é esse cara aqui, ó, proporcional a 1 sobre r ao quadrado. Esse cara aqui é uma curva. Como é que eu calculo, cara? Só sei reta, triângulo, retângulo, quadrado, paralelogramo. E agora? E agora? Como é que calcula a área embaixo dessa curva aí? Quem que sabe dizer para mim? Pode falar. Não, ninguém sabe. Sério, ninguém sabe. Ó, vou até colocar aqui, olhar para vocês, ó. Tentar olhar para a cara de vocês, hein? Não tem obrigação de saber, mas talvez alguém aí tivesse uma ideia, né? Vocês acham que, respondam para mim, você acha que esse é um problema interessante? Pensa assim, para a gente, enquanto humanidade, pensa assim, um engenheiro, algum camarada fizer uma conta dessa, será que tem alguma circunstância em que calcular a área, assim, de alguma coisa que não é reto, como a gente está acostumado lá no ensino fundamental, é um problema interessante? É um problema interessante no sentido, assim, é um problema que faz sentido? Será que existem problemas, assim? Por exemplo, você quer calcular a área de um terreno, né, de uma fazenda. Será que a fazenda ela é quadradinha, assim, bonitinha, para a gente ir lá calcular o terreno? Quanto que é a área dele? Sempre é assim? Não. Não, né? Não, né? Alguém falou não, hein? A Larissa falou não, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, gente, nós, seres humanos, descobrir um jeito de calcular essas áreas aí. Vocês não acham? Então, quem fez isso? Quem inventou cálculo de área do jeito que está aí foi o Newton, junto com um outro camarada chamado Leibniz. O Newton lá da mecânica. Ele chegou nesse problema. Ele falou assim, pô, velho, tem que calcular uma área. E agora? Isso lá em 1600, bolinha. O Newton falou assim, e agora? O que eu tenho? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Na época do Newton e do Leibniz, né? Não estava respondida essa questão. Como é que eu resolvo isso? Quando você tem esse problema, ó, eu preciso calcular essa área. E aí? Não tem jeito? O que eu tenho que fazer? Vou descobrir um jeito. Né? Vou descobrir um jeito de fazer. Vou inventar um jeito de fazer o cálculo dessa área. Né? Aí o Newton, pô, velho, o Newton era físico, cara. E aí agora? Ele tá com um problema matemático para poder resolver. E aí o Newton foi lá e inventou o quê? O cálculo da área. Resolve com um cálculo chamado, né? Cálculo diferencial. Eu vou mostrar para vocês que é tranquilaço, que é uma coisa muito simples, cara. A ideia dele é fantástica, cara. Que é a coisa mais óbvia que a gente podia fazer. Tão simples que é. Tá? O que é o cálculo diferencial? Pô, Hugo, você está falando então também de derivada, de integral? É. Pô, não. Nossa, o Hugo vai começar a falar de cálculo agora. Lascou. Não vou falar, só estou contando a história. De derivada e integral, tenho certeza que vocês já viram falar. E o cálculo da área é o cálculo de uma integral. O que é a integral? Cálculo de uma área. Ou aqueles caras, pessoal, mora na República com o camarada daí, sei lá, das exatas, né? Da matemática. O cara fica arrancando os cabelos lá para fazer a integral. O que o cara tá fazendo? Calculando área. É isso que o cara tá fazendo. Né? O cara lá das exatas, quando tá resolvendo uma integral, ele tá calculando a área. Então, agora, só para vocês terem uma ideia, qual seria a sacada aqui, ó? Vou fazer algo assim bem exagerado, ó. Aí você tem uma curva aqui, que é assim, ó. E você quer calcular a área, né?
Esse cara que tá aqui, nesse intervalo. Pô, é curvo, né? Então, qual que foi a sacada do Newton? O Newton falou assim, ó, eu vou dividir em pedaços. Quantos pedaços? O maior número possível de pedaços que eu conseguir. Aí aqui, eu vou transformar esses caras aqui em retângulozinhos. Um retângulo, outro retângulo, outro retângulo. Por que eu transformei em retângulo? Ué, porque retângulo eu sei calcular a área, cara. Não é verdade? Hugo, como é que é o cálculo desse retângulozinho aí? Ué. Seria essa altura, né? Seria esse pedaço, né? No caso aqui é uma força. Então, quanto que vale a força? Tanto, nessa posição, porque a força depende da posição. Vezes esse pedacinho aqui. Se esse cara aqui é R, esse cara aqui é um delta R. Né? O cálculo da área ali seria o quê? Um pedacinho da área. Né? Seria a força vezes aquele delta R que está pequenininho ali. Mas tem erro, cara. Tem erro. Olha só. Não estou calculando a área certinho. Tem um pedaço aqui, ó, que está sobrando. Está sobrando. Como é que eu faço para diminuir o erro? O que vocês acham? Qual seria a sacada para diminuir o erro? O que vocês fariam para diminuir o erro? Não estaria O que é o erro? Não estaria calculando a área certa, não é isso? Na verdade, sim. Você vai dividir em retângulozinhos. Retângulozinhos. Calcula o retângulozinho do jeito que a gente está fazendo, não é isso? Altura pela base. E depois soma tudo, né? Vai ter erro. Como é que a gente diminui o erro? Qual que seria a sacada? Ô, professor, ao invés de eu colocar em um igual, eu poderia colocar aproximadamente, né? É, mas eu não quero calcular a área, eu quero diminuir o quanto eu estou errando do cálculo dessa área. Aproximadamente. Nesse estágio, como está aqui, da maneira como está aqui, não é a área, tem erro. Seria aproximadamente isso. Agora eu quero melhorar isso. O que eu faço? O que eu deveria fazer? Eu dividi essa área aqui, né, esse intervalo, né, do mesmo jeito que está ali, ó, de R1 até R2, né? R2, R1. Eu dividi em 6 pedaços. 6 retângulozinhos. E se eu tivesse dividido, não em 6, mas em 100 retângulozinhos? O que vocês acham? Ia melhorar ou diminuir o erro? Ia melhorar. Ia Ia diminuir o melhorar, erro. né? Ia melhorar, né? E se eu, em vez de dividir em 100, dividisse em infinitos pedacinhos? Teria erro? No limite, é um imaginário. Como é que eu vou dividir em infinitos pedacinhos? Né? Imaginário, assim, é um limite. Limite. O infinito. É uma coisa que a gente só consegue imaginar, né? Quando a gente vai para o infinito, não teria erro.
mas tão pequenininho, o erro seria tão pequenininho, mas tão pequenininho, infinitamente pequeno. Zero. Infinitamente pequeno. O aproximadamente nosso agora, ó. Agora tá legal. Aproximadamente zero. Então essa é a sacada do Newton, olha só. Tão complicado isso? Não, é intuitivo, né? Você fala assim, ó, eu quero calcular a área e tal. E aí, então, o que é o cálculo diferencial? É para resolver esse problema. Calcular uma área. Então ele tinha esse problema, ele tinha que resolver, fazer a conta de uma área, tá? E aí, alguém vai perguntar? Tem uns passarinhos cantando aí. Desculpa, professor, foi sem querer. Não, de boa. Às vezes parece o som aqui para mim, eu penso, vai perguntar, né? Então eu dou um tempinho. Mas beleza. Então, olha só, é uma coisa muito simples. Então, eu estou contando essa história para vocês porque eu acho que vale a pena, né? A gente contar. É cultura. Não, vai cair na prova, vai estar na lista de exercícios. Não, estou contando essa história para vocês, tá? Né? Acho que é pertinente, que vale a pena, porque está na hora da gente fazer isso daqui, tá? E aí, Newton, matemático, junto com Leibniz, né? Eles vão desenvolver essa técnica. É uma técnica, tá? Um jeito de calcular a área, né? De função, embaixo da curva, de funções matemáticas. Isso que é integrar. E a sacada é isso. Dividir em retângulozinhos, né? Só que pegar o quê? Quanto mais retângulozinhos eu dividir ali, meu intervalo, menos erro eu vou ter. Isso é cálculo integral diferencial, tá? E aí, só para contar um pouco mais da história, né? Newton faz isso para uma força muito parecida com a força de Coulomb. Estou usando como desculpa aqui, vamos colocar assim, a força de Coulomb, que é a força elétrica. Mas Newton estava com um problema gravitacional. Lembra do Newton, aquela historinha dele estar sentadinho debaixo da macieira, cai a maçã na cabeça dele? É folclore, né? Ninguém sabe se isso realmente aconteceu. Mas, né, ele, naquele momento, ele pensou na força gravitacional entre dois corpos, né? Dois corpos como proporcional o produto da massa entre dois, massa gravitacional. Mas, Hugo, e aquela massa que apareceu na segunda lei de Newton? Aquela massa que apareceu na segunda lei de Newton é uma constante de proporcionalidade, tá? Entre a força que você coloca no corpo e a aceleração que ele adquire. Aqui eu estou falando de outra coisa. Estou falando de uma carga gravitacional. De quê? Né? Dois corpos que têm matéria, massa, se atraem. Diferente da força elétrica depende da carga. Positivo com negativo, atrai. Positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, repele. Tem repulsão gravitacional? Não. A gravitação só tem, né, atração. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. A gente não gosta de proporcionalidade, então a gente vai precisar de uma constante. Aqui a constante é chamada de G. Por quê? Porque é chamada de constante gravitacional. Tá? Beleza? E aí, então, no nosso exemplo diário, né, a gente pode substituir esse cara aqui por uma massa do nosso planeta Terra, né, e a massa dos corpos. Tá? Então, essa aqui é a força gravitacional do Newton. Então, ele queria fazer um cálculo como o nosso para a força elétrica, mas só que para a força gravitacional. Aplicada a quê? Newton estava tentando resolver um problema gravitacional de corpos celestes, né? Os caras, né, desde a antiguidade, desde que o ser humano, pelo jeito, parece, né? Não quero dar uma aqui de, né, alienígenas do passado, né? Eram os deuses astronautas. Mas, desde que o homem é homem, parece, né, dados registros fósseis, arqueológicos e tal, fósseis não, é arqueológico, olha para o céu, acompanha o movimento das estrelas e, à medida que ficou olhando para o céu, identificou que alguns pontinhos lá se movimentavam no céu de maneira diferenciada, os planetas, tá? Então tinha, além da Lua, além do Sol, né, as estrelas e uns pontinhos que se movimentavam diferente, tá?
que eram os planetas, tá? Desde o momento que isso tem toda aquela história, né? Poxa, né? Ptolomeu, pá, aí a Terra, o centro do universo, né? Idade Média, Galileu Galilei vai, pega lá uma lupa, né? Que os caras usavam para quê? O que os caras estavam querendo lá na 1500? Os caras estavam querendo proteger, né? Que jeito? Ah, tem pirata, um porto lá em Nápoles, porto comercial, super, né? Importante, né? Tô lá com o meu porto, com os meus navios, cheio de carga, cheio de valores, né? Cheio de riqueza e tal, tudo mais. Vem os piratinha. Piratinha é modo de dizer, né? Não é pirata, né? Vem outro cara querendo dominar, uma guerra, né? Como é que você... uma tática de defesa, né? Você vê o cara antes dele chegar. De que jeito que você vê o cara antes de chegar? Você monta um farol e coloca um cara lá em cima para ficar olhando. Beleza, ele vai enxergar longe, tal. Mas e se você der um dispositivo para ele que ele enxergue mais longe ainda? Melhor ainda, né? Então os caras estavam com a lunetinha tentando enxergar o mais longe possível para ver quando os navios estavam vindo chegando para atacar, né? Eles vê longe, mais tempo para se organizar para poder defender ali o seu porto, né? Só que aí o Galileu Galilei estava trabalhando com lunetas ali para ganhar uma grana, é um objeto né, de valor comercial, de defesa, né? Bélico, né? Como ainda todas as coisas relacionadas a isso hoje em dia são muito, tem muito valor. E aí o cara, a luneta ela é inventada, né? Se eu não me engano, na Holanda. O Galileu descobre isso daí, sabe dessa invenção, e aí ele, né? Ele desenvolve uma técnica de polimento de lente que melhora a luneta, né? Que você consegue enxergar mais longe e tal. Então, ele estava desenvolvendo uma nova tecnologia para poder vender, para poder ganhar um troco, tal. Tava lá polindo, inventou um jeito de polir as lentes lá, tal, e o trem ficou melhor ainda. E aí, com uma coisa melhor ainda, uma graninha, né? Só que ele fez a seguinte, em vez dele apontar para o horizonte, ele apontou para o céu. E aí ele descobriu coisas que o ser humano até então não tinha concebido. Uma das coisas interessantes é que ele olhou para a Lua e descobriu que a Lua não era um trem tão bonitinho quanto a gente imagina, como os caras da Antiguidade e da Idade Média imaginavam, né? A Lua é cheia de cratera, tem vales, tem montanhas, igual aqui na Terra. Aí ele pegou, apontou para o Sol, claro, né? Com proteção, né? Para não se ofuscar, né? Ele observou também que o Sol não era bonitinho, tinha manchas solares. E essas manchas eram, inclusive, eram periódicas, elas sumiam e apareciam em tempos regulares e tal. Aí ele pegou, apontou para aqueles corpos celestes lá que tinham um movimento diferente da maioria das estrelas, que são os planetas, né? Saturno, ele tem anel, cara. Pior. Ele descobriu que tinha Lua, cara. Tinha outros corpos celestes orbitando aqueles planetas. Aí eu pensei, mas, meu Deus do céu, não é a Terra o centro do universo? Então tudo não tinha que girar em torno da Terra? Aí ele pega e olha lá e vê que os planetas tinham luas que estavam orbitando ao redor deles. Ele fala assim, opa, tem coisa esquisita aí. Não somos o centro do universo. Hã? Olha só, tudo por causa que o cara estava trabalhando para ganhar uma grana com a luneta. E aí, depois de Galileu, os caras, né, claro, né, desde a antiguidade, os caras estão olhando e sabem os movimentos celestes. Sabem os movimentos celestes. Essa história aí, ela continua com dois caras importantes, o Tycho Brahe e o Copérnico, tá? O Tycho Brahe é o seguinte, ele ganhou um mega equipamento. Na época dele lá, era o observatório, né, o maior e melhor observatório do planeta Terra. Né? Um rei lá falou assim, ó, não, eu quero ter um observatório, tal, e construir o maior e melhor observatório. E o Tycho Brahe era o administrador lá do observatório, era o cara do observatório. E ele passou a vida inteira dele olhando para o céu com aquele mega equipamento, né?
Então ele tinha que, como ele era um maior e melhor, ele tinha dados, ele conseguia ver as coisas, né, com uma precisão muito grande. E aí ele montou tabelas, né, de observações astronômicas. Zilhões, zilhões, passou a vida inteira dele ali. E o Copérnico, né, já no fim da vida do Tycho Brahe, ele se emprega como ajudante lá do Tycho Brahe. Então ele vira ajudante do Brahe e pouco tempo depois o Brahe morre. E o Copérnico herdou todo o trabalho da vida do Tycho Brahe. Pô, velho, caiu no colo dele o melhor equipamento com décadas de observação astronômica no colo dele. E aí, o cara é sortudo, né? Pô, nossa, tudo aquilo ali agora. Aí o que o Copérnico fez? Ele foi analisar os dados do Tycho Brahe. E ele observou que existiam padrões para os movimentos daqueles corpos celestes, né? Tá? E aí ele montou as suas leis. Estou falando Copérnico, para vocês, desculpa, estou errado, tá? Não é Copérnico, é Kepler. Nossa, Professor, Copérnico. desculpa, eu já ia te corrigir, desculpa. Nossa, não, eu que tô, às vezes, muito nome, às vezes troco um pouco das coisas. Obrigado. Olha só, é o Kepler, né? Aí o que aconteceu? O Kepler, né, estabeleceu as leis dele, né, de movimento planetário. Então, as leis dele lá, né, são 3 leis fundamentais, né? Pô, explicavam, mas por que é assim? Por que esses planetas aí se movimentam dessa maneira? Ninguém sabe. Que nem eu falo para vocês. Por que cai? Cai porque é assim, né? Então, os caras sabiam, aquilo ali era o quê? Medidas experimentais. Eram resultados experimentais da observação do movimento dos planetas, de décadas, né? Funcionava daquele jeito. Ninguém tinha uma explicação para aquilo. Aí vem Newton, cara, e fala, e tem essa ideia aqui, ó. Tem essa ideia. Aí o Newton fala assim, pô, se é assim, pô, velho, se é assim, eu acho que eu tenho alguma coisa que pode me ajudar a entender por que das leis de Kepler, dos movimentos dos planetas. Aí ele pegou essa ideia, isso é teórico, olha só, concepção da cabeça dele, né? Não é experimental, é o que a gente chama de teoria. Ele pegou a teoria e falou assim, ó, vamos ver se isso daqui explica as leis de Kepler. Aí, quando ele tentou fazer isso, aí ele se deparou com o problema de calcular a área. Para aplicar a força para os resultados experimentais, ele teve que inventar o cálculo diferencial. E aí, claro, não preciso nem falar, né? A hora que ele fez isso, pegou essa ideia, resolveu o problema usando o cálculo diferencial, certo? E jogou nas leis de Kepler, pá, casou que nem uma luva. Ou seja, né? A teoria dele, a curva teórica dele, casou direitinho com os pontos experimentais. O que acontece? O que aconteceu com Newton nessa hora? Newton não era ninguém até então, né? A hora que ele consegue fazer isso, explica os resultados do Kepler, né? As leis de Kepler com essa força, ele vira o cara. Isso é a ideia. A teoria, ela tem que se... ela não é do nada. Ela é sustentada. Ela só tem sentido quando a gente explica alguma coisa experimental, que é observável, que é real, que é concreto. Né? Beleza? Essa história é interessante, desculpe, eu gosto muito. E Newton, né, o sucesso todo dele está aí, né, em explicar as leis de Kepler, com a teoria da gravitação dele. Isso aqui catapulta Newton a ser Newton, não é as leis de Newton da dinâmica, dali vem junto depois, mas o sucesso dele todo está nisso. Tá?
Então, Newton não estava interessado no cálculo diferencial e integral, né? Era uma ferramenta para ele resolver um problema maior dele, né? Que ele queria pegar a ideia da teoria gravitacional dele e explicar algo experimental, as leis de Kepler. Então, o que ele fez? Ele não deu valor para o cálculo diferencial integral. Guardou lá. E aí passaram alguns anos depois, né? Veio o Leibniz, né, o alemão, né? E apresenta para a comunidade, né, para o povo, né, o cálculo diferencial integral dele, que ele fez sem saber do trabalho do Newton. Porque o Newton guardou lá, ele resolveu o problema da força gravitacional, a lei de Kepler, pronto. Aí, quando o Newton viu o trabalho do Leibniz, né, ele falou assim, eu já fiz isso, e fiz isso há muitos anos atrás. Aí o Leibniz falou assim, ué, se você fez, você não mostrou, eu tô fazendo aqui agora, quem inventou fui eu. Não, eu fiz. Ficaram brigando. Quem que inventou o cálculo diferencial integral? Se eu falar assim, ó, quem fez primeiro foi o Newton. Mas o Newton publicou, difundiu, dividiu com a galera? Não. Né? Ele só fez isso quando o Leibniz fez. Eu falei assim, não, quem fez fui eu. E aí, nessa época da brincadeira, Newton já era o Newton, já era o cara, né? Numa briga, né, entre um gigante e um camarada que estava aparecendo ali agora, quem que vocês acham que ia ganhar? Newton ganhou. Newton acabou. Newton não era tão bonzinho quanto a galera pensa, não. Newton vai passar o resto da vida dele, desculpa eu falar assim, né, tentando foder com o Leibniz, tá? E fez de tudo para poder sacanear o cara. Leibniz morre na pobreza, quase que enterrado como indigente, tá? Mas tem um troco. História dá troco em todo mundo, né? Esse cálculo diferencial integral que a gente usa hoje em dia, que você aprende lá nos cursos de cálculo da matemática, não é o cálculo diferencial integral do Newton, é o do Leibniz, tá? E Newton vem com essa ideia de força. Quem é que coloca os corpos em movimento? Força. Isso é Newton. Lei de Newton do movimento. Só que, agora, eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual é a velocidade que essa caneta chega no chão, a hora que eu solto ela? Aí você vai falar assim, bom, quem arrasta é a força gravitacional. Força é quem? Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então eu sei a aceleração. Se eu sei a aceleração, cinemática. Então eu sei qual é a distância, da onde eu solto até o chão, vejo então a velocidade, posso usar o quê? Torricelli. Velocidade final é igual à velocidade inicial, se eu estou soltando do zero, né? 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, 2GH, a gente já calculou isso. Então, a velocidade com que ela chega no chão é a raiz quadrada disso. Isso é Newton. Agora eu estou falando para vocês outra coisa. Qual é a velocidade com que ele chega lá embaixo? Agora é isso daqui, ó. Agora é isso aqui. Energia potencial gravitacional inicial, mgh. Esse cara que tá aqui. Energia cinética aqui em cima, 0. Tem que ser igual, então, a energia mecânica, tem que ser igual à energia cinética final, lá embaixo. Lá embaixo, no chão, energia potencial gravitacional não tem altura, 0. Mas ele tem o quê? Movimento. mv ao quadrado sobre 2. Corta a massa, passo 2 multiplicando. Velocidade com que ele chega lá no chão é ao quadrado é igual a 2gh. Quanto que é a velocidade com que ele chega lá no chão? Raiz quadrada de 2gh. Igual, não é? Mas tem ideias diferentes. Isso aqui é Leibniz. O que a gente usa hoje em dia? O que é mais fácil? O que a gente usa na prática, no trabalho? É mais fácil trabalhar com força,
que é uma grandeza física vetorial. O que é uma grandeza física vetorial? Que tem, além do tamanho, da magnitude, direção e sentido no espaço. Trabalho com força, grandeza vetorial, ou eu trabalho com energia. Energia é o quê? É um número. Tem direção e sentido? Não. Quanto é a energia cinética do corpo? Tanto de energia. Quanto que é a energia potencial gravitacional? É tanto. Joules, né? Tá para algum lugar? Tem direção e sentido? Não. É só um número. O que é mais fácil lidar? Com um número, que a gente chama de escalar, ou com uma grandeza vetorial, um vetor. Mais fácil trabalhar com um número. Então, o que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso trabalho? As ideias do Leibniz. Que cálculo que a gente usa? O cálculo diferencial integral do Leibniz. Morreu indigente, tal, por causa da perseguição do Newton, mas o que a gente usa hoje em dia são as ideias dele. É o troco. Mas Newton era foda, desculpa eu falar assim. O cara fez muita coisa também, tá? Só para encerrar essa brincadeira. Então, qual é a energia, qual que é, fazendo o cálculo dessa área, qual é a energia potencial elétrica? Desculpa eu me empolgar com a história. Vocês gostam de escutar essas histórias? Já tinham escutado? Vale a pena? Nunca tinha escutado, professor. Muito interessante. É. Legal, então, né? Desculpa eu me empolgar, mas acho que é legal, né? Contar essas historinhas aqui. É o momento para isso, é agora. Vocês nunca mais vão ter física na vida. E eu acho que enriquece muito saber da história e do porquê, né? Vocês ficam aí escutando falar que cálculo diferencial integral é um bicho de 7 cabeças, que não sei o que, não sei o que. É o cálculo de uma área. E olha só que ideia simples. Vou dividir em retângulo. E aí calcular. Somar, né? Divido, som. Não precisa ter medo. Então, olha só. Olha, a energia potencial de duas cargas pontuais vai depender também das cargas, só que vai ser por R. Cuidado, ó. Vou até colocar aqui, ó. A força é igualzinho, ó. K0, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. E a energia potencial elétrica é K0, Q1, Q2 por R, não ao quadrado, tá? Quando a gente faz isso, sabe qual que é a sacada do cálculo integral? Depois, outra hora, eu falo isso com mais calma. Mas, assim, é matemática muito jogo. Vocês vão entender. Então, isso aqui é energia potencial elétrica. Então, me atrasei um pouquinho, porque eu fiquei contando essas histórias. E aí, eu quero jogar agora aqui, ó. Eu vou juntar, eu vou trocar, né? Q1, Q2, eu vou trocar cenas do próximo capítulo, quinta-feira. Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Vou trocar. Quem que é essa carga Q1? Essa carga Q1 vai ser um átomo de sódio. Quem que é essa carga Q2? Vai ser um átomo de cloro. O que acontece entre os dois quando eu aproximo um átomo de cloro e um átomo de sódio? É energeticamente viável, né? Não custa nenhuma energia eles transferirem um elétron de um para o outro. Então, um elétron do sódio é transferido para o cloro. Quando o sódio perde um elétron, ele fica positivo, com uma carga positiva, né? E o cloro ganhou um elétron, então ele fica negativo. É igualzinho aí, ó. Sódio é um átomo positivo e cloro negativo. E aí agora o que acontece com eles? Se atraem. Quando eles se atraem, formam uma molécula. Essa é a ligação que a gente chama iônica. Qual que é a energia de interação entre elas? Elétrica. Né? Então, o que eu quero ilustrar para vocês é que eu quero mostrar para vocês que numa ligação química eu tenho energia. E que quando eu quebro ela, eu ganho energia. É a ideia da molécula de, né? ATP,
quando eu quebro lá, tiro um grupo fosfato, quebro a molécula, né? Ela vira o ADP, né? E ganha energia. É isso que eu quero mostrar, tá? Quinta-feira a gente vê isso. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Legal? O Felipe perguntou já faz um tempinho atrás, integral definida é quando eu defino quais são os limites de integração. Eu estou indo de R2 até R1, então ela é definida nesse intervalo. É o intervalo que eu quero fazer a conta. Tá, Felipe? Até mais, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Até quinta. Até mais, Thaís. Professor, Oi, Matheus. eu tô com dúvida na lista, aí é pra mandar e-mail pra você pra gente marcar? Isso. Tá bom, então. Legal? Obrigado. Nada.